Você descobriu agora que está com diabetes gestacional e sentiu aquele aperto no peito, como se o mundo tivesse saído do lugar? Eu sei exatamente como é. O medo de que algo aconteça com o seu bebê ou a culpa por aquele doce que você comeu ontem à noite começam a martelar na sua cabeça sem parar. Mas escuta o que eu vou te dizer. Você precisa parar de se culpar agora. O que você vai descobrir neste vídeo é o caminho exato para retomar o controle da sua saúde e garantir que o seu filho nasça forte, saudável e sem complicações. Eu não estou aqui para te dar uma aula médica chata ou te assustar com números frios. Eu estou aqui para te mostrar como vencer essa fase com leveza, segurança e rapidez. Se você sente que está perdida em um mar de informações confusas e proibições que parecem impossíveis de seguir, este conteúdo foi feito sob medida para você. Hoje, nós vamos desmascarar os mitos que estão colocando você e seu bebê em risco e substituir o medo por um plano de ação simples que você pode começar a aplicar ainda hoje. A segurança do seu pequeno depende das decisões que você toma agora, e eu vou te pegar pela mão para garantir que cada uma delas seja a escolha certa. Talvez você seja aquela mãe que sempre se cuidou, sempre comeu direitinho, e mesmo assim, o exame de curva glicêmica trouxe aquele resultado positivo que pareceu um balde de água fria. Ou talvez você esteja lidando com desejos incontroláveis de grávida e agora sente que cada garfada é um perigo constante. O fato é que a diabetes gestacional não escolhe rosto e não segue uma regra única. Ela aparece para a mãe de primeira viagem, para aquela que já está no terceiro filho, e até para quem nunca teve um problema de saúde na vida. Você já se pegou olhando para um prato de comida e sentindo medo? Já acordou no meio da noite preocupada se aquele cansaço excessivo é apenas a gravidez? Ou se o seu açúcar no sangue está subindo demais? São situações comuns que acontecem em milhares de lares agora mesmo. Mas o que realmente diferencia as mães que conseguem manter tudo sob controle daquelas que acabam enfrentando complicações no parto? Existe um detalhe silencioso. Algo que quase ninguém comenta no consultório, mas que muda tudo no seu dia a dia. Você consegue imaginar o que é? Antes de eu te revelar esse segredo e começarmos nossa lista prática, eu queria te pedir um favor de mãe para mãe, ou de amigo para amigo. Se você sentiu aquele alívio no peito só de saber que não está sozinha nessa jornada com a diabetes gestacional, clica no botão de curtir aqui embaixo. Isso ajuda o YouTube a entender que esse abraço em forma de vídeo precisa chegar em outras gestantes que também estão aflitas agora. E se você quer acompanhar cada passo dessa fase com segurança, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu tô preparando conteúdos que vão ser o seu porto seguro durante todo o pré-natal. E aproveita agora, comenta aqui embaixo de quantas semanas você está e qual foi o seu maior susto ao receber o diagnóstico. Eu leio tudo e quero muito te conhecer melhor. Se você conhece alguma amiga grávida que anda meio preocupada, compartilhe esse vídeo no WhatsApp dela. Às vezes, uma palavra de calma é tudo o que a gente precisa para ter um dia melhor, não é? Para você entender de uma vez por todas o que está acontecendo no seu corpo com a diabetes gestacional. Imagine que as células do seu organismo são como pequenas casinhas, e o açúcar que você come é a energia que precisa entrar nelas para você ter força. Para essa energia entrar, ela precisa passar por uma porta, e quem tem a chave dessa porta é a insulina. Na gravidez, o seu corpo é como um canteiro de obras a todo vapor para construir um ser humano perfeito. A placenta, que é o suporte de vida do seu bebê, começa a produzir hormônios incríveis, mas que às vezes acabam agindo como chicletes que entopem a fechadura dessas casinhas. O resultado? A insulina tenta colocar a chave, mas a porta não abre. O açúcar fica do lado de fora, circulando no seu sangue em excesso e acaba indo direto para o bebê, que recebe muito mais energia do que precisa. Eu me lembro de uma história de uma mãe que acompanhei, a Mariana. Ela estava desesperada porque achava que o corpo dela estava falhando com o filho dela. Ela dizia: "Eu sinto que sou uma ameaça para o meu próprio bebê." Mas a verdade é que o corpo dela estava apenas sobrecarregado por esse processo natural da placenta. Você já parou para pensar que o seu corpo não está contra você? Ele só está tentando gerenciar uma demanda gigante de energia? E se eu te dissesse que o problema não é o açúcar em si, mas como as portas do seu corpo estão reagindo a ele? Entender isso muda tudo, porque você para de lutar contra a comida e começa a trabalhar a favor do seu metabolismo. Faz sentido para você que o equilíbrio é mais sobre abrir portas do que sobre trancar a geladeira? Agora que você entendeu como as portas do seu corpo funcionam, chegou o momento de passarmos para a parte prática. Eu prometi te mostrar o caminho para proteger o seu bebê e é exatamente isso que vamos fazer agora. Eu preparei uma lista com as 5 viradas de chave fundamentais para você dominar a diabetes gestacional sem sofrimento. Mas atenção, a dica número 1.
que eu deixei para o final. É o maior erro que 90% das grávidas cometem achando que estão acertando. É ela que separa quem vive escrava do aparelhinho de furar o dedo de quem consegue ter uma gestação tranquila e um parto seguro. Por isso, não pula nenhuma etapa. Fica comigo até o final deste vídeo, porque cada detalhe que eu vou soltar a partir de agora é um tijolo a mais na saúde do seu filho. Vamos começar a nossa contagem regressiva para a sua tranquilidade? A quinta dica da nossa lista é um alerta emocional. Não caia na armadilha dos produtos que prometem milagres apenas por serem zero. Muitas vezes, quando recebemos o diagnóstico de diabetes gestacional, o nosso primeiro impulso é correr para o corredor de produtos Diet Light do supermercado, achando que ali está a nossa salvação. Mas aqui vai a explicação simples. Muitos desses alimentos retiram açúcar, mas compensam o sabor com gorduras péssimas ou farinhas brancas que o seu corpo transforma em glicose na mesma velocidade que um doce comum. É como tentar apagar um incêndio jogando álcool achando que é água. Um exemplo prático disso são aqueles biscoitos recheados zero açúcar. Eles podem até não ter o açúcar branco, mas a farinha de trigo refinada que sustenta o biscoito faz o seu índice glicêmico disparar em poucos minutos. A consequência de ignorar isso é viver uma montanha-russa emocional e física. Você acha que está fazendo certo, mas o seu aparelhinho continua mostrando números altos, o que gera uma frustração enorme e um estresse que passa direto para o bebê. A mini ação que você pode aplicar hoje mesmo é: comece a ler os rótulos. Se o primeiro ou segundo ingrediente for farinha de trigo, amido ou maltodestrina, devolva para a prateleira. Prefira sempre o alimento na sua forma mais natural possível. A quarta dica da nossa lista é sobre algo que muitas vezes ignoramos na correria do dia a dia: a consistência dos horários. Quando você tem diabetes gestacional, o seu corpo precisa de previsibilidade. Imagine que o seu metabolismo é como um relógio que precisa de corda nos momentos certos para não parar ou correr demais. A explicação é simples. Se você passa muito tempo sem comer, o seu fígado, tentando te proteger de um desmaio, libera uma carga de açúcar estocada no sangue. Isso causa um pico de glicose mesmo sem você ter colocado um grão de açúcar na boca. É o famoso efeito rebote. Um exemplo prático disso é pular o lanche da tarde ou ficar 10 horas em jejum durante a noite sem uma ceia adequada. Você acorda com a glicose alta e não entende o porquê. A consequência de ignorar os horários é submeter o seu bebê a ondas constantes de açúcar e insulina, o que pode fazer com que ele cresça mais do que o esperado, dificultando o parto. A mini ação que você pode aplicar hoje é: coloque alarmes no seu celular para comer pequenas porções a cada 3 horas. Não espere sentir uma fome de leão para se alimentar. Manter o nível de energia constante é o segredo para uma gestação tranquila. A terceira dica da nossa lista é o seu maior escudo protetor. As fibras são as seguranças da sua corrente sanguínea. Se você quer dominar a diabetes gestacional, você precisa entender que as fibras funcionam como uma rede de proteção que impede o açúcar de entrar com tudo no seu sangue. A explicação é simples. Quando você come um carboidrato sozinho, ele vira açúcar rápido demais. Mas, quando você coloca fibras junto, elas criam uma espécie de gel no seu estômago que atrasa essa absorção. É a diferença entre uma enchente que atropela tudo e um gotejamento calmo e controlado. Um exemplo prático: comer uma maçã com casca é bom, mas comer essa mesma maçã acompanhada de uma colher de farelo de aveia ou sementes de chia é extraordinário para o seu controle. A consequência de ignorar as fibras é sofrer com picos de glicemia logo após as refeições, o que causa aquela sonolência pesada e moleza excessiva depois de comer. Além disso, a falta de fibras trava o seu intestino, algo que já é um desafio natural na gravidez. A mini ação que você pode aplicar hoje é: em todas as suas grandes refeições, comece sempre pela salada de folhas verdes. Garanta que metade do seu prato tenha cores e fibras antes de tocar no arroz ou na proteína. A segunda dica da nossa lista é sobre um remédio que não vem em caixa, mas que tem um poder avassalador sobre a diabetes gestacional: o movimento estratégico após as refeições. Muitas gestantes acham que após comer o ideal é deitar e descansar. Mas para quem está com a glicose no limite, esse é o momento de agir. A explicação é simples. Os seus músculos são os maiores consumidores de açúcar do seu corpo. Quando você se mexe, seus músculos bebem a glicose do sangue para gerar energia, mesmo sem precisar de tanta insulina. É como se você abrisse uma via auxiliar de escoamento para o açúcar não ficar parado na sua corrente sanguínea. Um exemplo prático: em vez de ir para o sofá logo após o almoço, experimente caminhar levemente pela casa ou lavar a louça por 15 minutos.
A consequência de ignorar o movimento é permitir que o açúcar estacione no seu sangue por horas, forçando o seu pâncreas e o do seu bebê a trabalharem dobrado. Isso causa um cansaço crônico e aquela sensação de peso nas pernas. A mini ação que você pode aplicar hoje é, logo após a sua maior refeição do dia, faça uma caminhada leve de 10 a 15 minutos. Não precisa ser academia, apenas não fique parada. Você vai ver a diferença no seu monitor de glicemia quase que instantaneamente. Antes de eu te revelar esse segredo e começarmos nossa lista prática, eu queria te pedir um favor de mãe para mãe, ou de amigo para amigo. Se você sentiu aquele alívio no peito só de saber que não está sozinha nessa jornada com a diabetes gestacional, clica no botão de curtir aqui embaixo. Isso ajuda o YouTube a entender que esse abraço em forma de vídeo precisa chegar em outras gestantes que também estão aflitas agora. E se você quer acompanhar cada passo dessa fase com segurança, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu estou preparando conteúdos que vão ser o seu porto seguro durante todo o pré-natal. E aproveita agora! Comenta aqui embaixo de quantas semanas você está e qual foi o seu maior susto ao receber o diagnóstico. Eu leio tudo e quero muito te conhecer melhor. Se você conhece alguma amiga grávida que anda meio preocupada, compartilhe esse vídeo no WhatsApp dela. Às vezes, uma palavra de calma é tudo o que a gente precisa para ter um dia melhor, não é? Chegamos à nossa dica número 1 e eu preciso que você me escute com o coração agora. Porque este é o maior erro que pode colocar você e o seu bebê em uma situação de risco real, como a diabetes gestacional. Muitas mães, movidas pelo medo e pelo desespero de ver o número no aparelhinho subir, tomam a decisão radical de cortar todo e qualquer carboidrato da dieta. Elas param de comer arroz, param de comer batata, param de comer frutas e até o pãozinho integral. Elas acham que se não houver açúcar entrando, não haverá problema. Mas a explicação é simples e vital. O seu bebê precisa de glicose para o desenvolvimento do cérebro e dos órgãos. Quando você corta o carboidrato drasticamente, o seu corpo entra em um estado de emergência chamado cetose, produzindo substâncias que podem ser tóxicas para o bebê em formação. Além disso, o seu organismo entende que você está passando por uma fome extrema e começa a quebrar os seus próprios músculos para fabricar açúcar, fazendo com que a sua glicemia suba descontroladamente de madrugada. Um exemplo prático disso é a mãe que come apenas alface e frango no jantar e acorda com a glicose em jejum altíssima. Ela não entende que o próprio corpo fabricou esse açúcar por falta de combustível. A consequência de ignorar isso é uma fraqueza extrema, desmaios e um bebê que nasce com baixo peso ou com hipoglicemia severa após o parto. A mini ação que você deve aplicar hoje é: nunca coma carboidrato sozinho, mas nunca deixe de comê-lo. Aprenda a fazer o casamento perfeito sempre que comer uma porção de carboidrato complexo como o arroz integral. Case ele com uma proteína como o ovo ou frango e uma fibra. É esse equilíbrio, e não a restrição total, que vai salvar sua gestação. O segredo não é a exclusão, é a combinação inteligente. Olha, se você chegou até aqui, eu quero que você respire fundo e sinta um imenso orgulho de si mesma. O diagnóstico de diabetes gestacional não é uma sentença, é um chamado para um cuidado ainda maior com o amor da sua vida que está aí no seu ventre. Você não é uma gestante doente, você é uma mãe vigilante, uma leoa que está aprendendo as regras do jogo para proteger o seu filhote. Ter medo é normal, mas deixar o medo paralisar você é o que não podemos permitir. Acredite, com esses pequenos ajustes que conversamos hoje, você tem todas as ferramentas para ter um parto lindo e levar um bebê forte e saudável para casa. A esperança é real e o controle está sim nas suas mãos. Se este vídeo trouxe um pouco de paz para o seu coração e clareza para a sua mente, não esqueça de deixar o seu like. Ele é o combustível para que eu continue trazendo essas orientações para você. Se ainda não é inscrita, clica no botão e venha fazer parte da nossa comunidade de mães que escolheram o conhecimento em vez do desespero. Compartilhe sua evolução aqui nos comentários. Eu quero muito saber como foi sua próxima medição após aplicar essas dicas. Fique bem, cuide desse pacotinho de amor e lembre-se, você é muito mais forte do que qualquer número naquele aparelhinho. Um beijo carinhoso e até o nosso próximo encontro.